fala do Santo Galileu. A palavra santo quer dizer separado. E esse Santo Galileu, ele era separado das coisas do mundo. Ele era o dono do mundo, mas no entanto ele estava separado da perdição que o mundo se encontrava. E é por isso que ele veio para trazer ao homem uma escolha. Hoje nós vivemos num mundo de escolha. Muitas pessoas escolhem o mal achando que é o bem. Muitas pessoas fazem uma escolha pensando que aquilo será para ela no futuro uma coisa vantajosa. Mas ao passar do tempo, ela se vê perdida, igual um caçador, um homem na floresta. Eu vou ler aqui a passagem, Deuteronômio 30, o versículo 19. Aqui está escrito: os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra vós, que te tenho proposto a vida e a morte. Aliás, a vida, a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e tua semente. Vou repetir de novo aqui, ó. Escolha, pois, a vida, para que vivas tu e tua semente. A vida que a Bíblia está dizendo aqui são as palavras de Deus, porque as palavras de Deus, elas são espírito e vida. Jesus disse: minhas palavras são espírito e vida, e eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Por que ele disse isso? Porque ele estava no mundo naqueles dias, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu, mas ele deu revelação para quem tinha a semente. A palavra de Deus, ela é pregada para alcançar a semente, porque a palavra de Deus é a água da vida. A palavra de Deus, ela rega a sua alma. Se a sua alma tem sede de justiça, se a sua alma tem sede de Deus, ela vai começar a nascer para o reino. E Jesus veio para isso naqueles dias. E o mundo de então não conseguiram ver o Salvador, não conseguiram ver o dono da vida. Como o tema é escolha, aquelas pessoas escolheram ficar com os teólogos, com os doutores da lei, com a lei de Moisés, sem ter a revelação que Jesus veio cumprir toda a lei, todas as escrituras. Jesus era o Messias prometido pelo próprio Moisés, e eles não conseguiram, porque as escolhas que eles fizeram antes os cegaram. Cuidado com as escolhas que você faça hoje, meu ouvinte. As escolhas que você venha a fazer hoje, elas podem colocar uma tapa no seu olho. Você não vai conseguir enxergar a verdade.
Porque a mentira, ela vem mascarada de verdade. Satanás é o pai da mentira. Satanás conhece a Bíblia muito mais do que nós. Só tem um detalhe: ele não obedece. Ele não tem obediência à Bíblia. Por isso que ele usa a Bíblia para enganar você. Hoje nós estamos vivendo num dia que o Evangelho está sendo pregado em todas as partes, em todos os continentes, até mesmo nos continentes, nos países que são de outras religiões. Isso era para cumprir o que Jesus disse. O Evangelho tinha que ser pregado a todo mundo, para que todos tenham conhecimento do verdadeiro plano de salvação de Deus. E voltando para a escolha novamente, quando o homem escolhe hoje o que vai ser amanhã, normalmente é 5 anos. Para a pessoa formar na faculdade é 5 anos. Para a pessoa formar no primário, hoje colocaram uma 6ª série, mas ela nem equivale o 5º ano de quando nós estudamos, da nossa era. Mas são etapas. A escolha que você vai fazer hoje vai refletir em você daqui 5 anos. Se você escolher Jesus Cristo, daqui 5 anos, você vai continuar entrando no reino. Se você escolher o mundo, você já está decretado o seu destino ao inferno, a morte, a separação do homem com Deus. Porque Deus criou o homem à sua imagem e à sua própria semelhança. E a semelhança de Deus é o homem invisível, é o homem que está dentro de você. Você não vê este homem, mas este homem que está dentro de você é o verdadeiro você. O homem que está dentro de mim é o verdadeiro Marcos. Porque esse Marcos de fora, esse corpo que você está vendo, está carregando o Espírito que veio de Deus. E nesse Espírito tem uma alma. E esta alma que veio de Deus, ela se alimenta de Deus. Ela se alimenta do pão da vida que Jesus disse: eu sou o pão da vida que desceu do céu. E é este alimento espiritual, em seu devido tempo, que você tem que escolher hoje, meu ouvinte. Você tem que escolher o pão que desceu do céu. Tem que escolher a água da vida, que sacia toda a sede. Porque todas as vezes que a pessoa faz uma mal escolha, é a lei da semeadura. Você colherá o que você plantou. Toda semeadura tem uma colheita. Se você começou a semear ódio, se você começou a semear mentira, se você começou a semear tudo aquilo que é contrário à palavra de Deus, isso vai multiplicar na sua vida. E o fim seu será tenebroso. O fim seu será no lago de fogo. Um lago de fogo que arde, lago que vai consumir. Não haverá uma eternidade e não haverá um lago de fogo eterno, porque o lago de fogo está preparado para o diabo e seus anjos. O lago de fogo está preparado para o diabo e seus seguidores, para aqueles que não fizeram uma boa escolha. Jesus é a boa escolha.
Jesus, Ele veio para que todos tenham vida, e vida com abundância. Jesus, Ele mostrou o caminho. Ele disse: aquele que vinha após mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Jesus não te lança fora, meu ouvinte. Faça a escolha correta. Não seja iludido pelas ofertas de Satanás. Como eu disse antes, Satanás conhece a Bíblia. Não deixe Satanás citar as Escrituras para você, como ele citou naquele dia ali no Monte da Tentação, quando ele mandou Jesus Cristo transformar as pedras em pão quando ele tinha fome. E Jesus o disse: você não tentará o Senhor teu Deus. Não deixe Satanás tentar você, porque você é a imagem e semelhança de Deus. Alimente-se a sua alma com a palavra de Deus. Não deixe desde então entrar na sua vida. Toda pessoa que tem uma complicação na sua vida, ela começou bem, mas desde o dia que ela começou mal, desde o dia que ela deu atenção para algo, este algo estava contaminado. Satanás o tinha contaminado a mente dele. Ele se tornou um seguidor de Satanás, seguindo uma alegria, uma oferta de prazer. Ele se viciou nas drogas, ele entrou na bebida. Ele começou a praticar furtos, depois roubos, depois foi parar dentro de uma prisão. Satanás quer te prender. Satanás quer te prender no jugo, nas grades. Satanás quer te prender nas religiões, no entretenimento. Mas a palavra de Deus, ela te liberta. A palavra de Deus dá para você um refrigério na sua alma. Dá para você um contentamento. Quantas pessoas estão descontentes? Descontente com o governo, descontente com a empresa, descontente com as pessoas que estão ao redor dela. Mas quando você entra em Cristo, você permanece todos os dias contente, porque Ele é a paz. Ele disse: eu dou a minha paz vos dou. Não a dou como o mundo a dá, porque a paz desse mundo é passageira. Jesus disse: passarão céus e terra, mas minhas palavras não passarão. E para você entrar em Cristo, é necessário que você se arrependa dos seus pecados, que você obedeça a ordem que Jesus Cristo deu. Lembre-se, Satanás é desobediente, mas o crente em Jesus, ele obedece. Jesus apareceu ali aos 11 discípulos, em São Mateus 28, versículo 19. Ele disse: ide por todo o mundo, fazei discípulos em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ali foi dada aquela ordem àqueles discípulos. E eles foram até Pentecostes. Eles foram receber o Espírito Santo, onde Pedro fez uma pregação. E desde então, aquelas almas que estavam sedentas por Deus, aquelas almas que tinham decidido, que tinham escolhido Jesus, aquelas almas que fizeram o contrário do que a maioria do povo que escolheram o Barrabás. Só 3.000 pessoas foram ver Jesus.
foram ver a descida, receber o Espírito Santo. E ali aquelas pessoas começaram a falar línguas, profetizar. Ali cumpriu a profecia de Joel 2, versículo 28. E perguntaram a Pedro o que fazer. Depois daquele regozijo, depois daquele gozo, depois daquela escolha de estar com Jesus. E ele disse: arrependei-vos cada um de vós, e sejam batizados em nome de Jesus Cristo, para perdão de vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vós que estão aqui presentes, para os que estão longe, isto é, para quantos nosso Senhor Deus chamar. E essa mensagem que nós estamos pregando, ela mostra o Pai no Filho e o Filho no Pai. Essa mensagem não faz confusão com uma ordem que Jesus Cristo deu em São Mateus, versículo 28, 19, capítulo 28, versículo 19. Essa mensagem, a Bíblia, ela mostra para você, você que escolheu a Jesus, que o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo é Senhor Jesus Cristo. Porque Pai não é nome, Pai é título. Filho também não é nome, é título. E Cristo é ungido. Pai, Deus sobre nós, Filho, Emanuel, Deus conosco, e Espírito Santo, Deus em nós. Portanto, meu ouvinte, faça essa escolha, decida-se a se batizar em nome de Jesus Cristo. Esta é a escolha que dará para você o Espírito Santo. Essa escolha te colocará você na eternidade. Essa escolha te livrará daquele dia terrível, o grande dia terrível, que os ímpios farão cinza nas plantas dos pés do justo, conforme Malaquias 4, versículos 5 e 6. Essa voz nós estamos pregando é a voz do sétimo anjo, é o alarido de Deus, é a trombeta de Deus que está ecoando aqui no Largo da Concórdia. Nesses últimos dias haverá um arrebatamento. A igreja se perdeu, as igrejas se perderam, mas a igreja de Jesus Cristo, ela continua viva, porque ela escolheu a palavra em vez dos dogmas, em vez das heresias, das doutrinas antibíblicas. Nós estamos convidando a você a estar conosco ali na rua Doutor Ubaldinho do Amaral 53, no Largo do Belenzinho, aliás, no bairro do Belenzinho, na rua São Leopoldo 163. Você pode estar conosco amanhã às 9 horas e às 15 horas da tarde. Amanhã haverá Santa Ceia, será às 16 horas. Você pode ouvir todos os dias o programa chamado Fé para Vencer o Mundo, onde você vai ter mais conhecimento do verdadeiro batismo apostólico em nome de Jesus Cristo. Rádio Trianon AM 740, todos os dias às 6 horas da manhã, de segunda a sábado, e 22 horas no sábado. Que Deus nos abençoe. Também nós temos uma literatura chamada De Volta à Palavra Original, que você pode adquirir gratuitamente pelo nosso telefone 22927274. Peça essa literatura, você vai ter mais conhecimento da doutrina dos apóstolos e do batismo bíblico realizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos, em nome de Deus.